Shabbat Shalom. Bem, queridos, é um privilégio, né? Já aconteceu aqui coisas sobrenaturais do Eterno conosco, né? A liberdade do Ruach, né? Que está aqui conosco, né? E também os malachim do Eterno, os anjos do Eterno que está conosco. Bem, como eu disse ontem, né? A Morá Edna Cristina, ela se encontra em São Gonçalo, numa igreja, onde eles estão transicionando para a vida judaica, e Igreja Apostólica Resgate 3. E também, como eu havia dito, eu estaria aqui, né, na Gigal, né, Congregação Judaica, colégio aqui, né? Vila Cosmo. Né? E agora a gente vai conversar um pouco da Paraxá. A minha esposa, ela fala assim que é petisco, né? Petisco da Torá. Né? Eu gosto muito de imitar ela com isso. Né? Então, queridos, nossa Paraxá, uma Paraxá muito importante, Devarim e Aroá. A Ana Paula leu na Brit Hadashah. Eu gosto muito de falar Ketuvim Netzarim, né? Porque eu sempre falo que Deus, que o Eterno, ele fez Brit Hadashah com judeu. Jeremias 31. Né? Com a gente Goi, o nosso maravilhoso Rav Yeshua, nos acolheu, né? Nos acolheu. E aí vai começar. Por quê? Porque Deus nunca teve uma aliança com a igreja. Né? Sempre falei isso nos meus estudos, né? Nos meus shurim. Né? Deus não tem uma aliança com a igreja. Eu estou falando igreja, como eu sempre falo, igreja instituição. Não estou falando pessoas. Com o ser humano, Deus sempre teve um compromisso e uma aliança com a humanidade. Né? E falo isso, né, com os pés bem no chão. Deus tem um compromisso com a prostituta. Deus tem um compromisso com o traficante. Deus tem um compromisso com o homossexual. Sempre falo, eu tenho muitos amigos que são homossexuais, e eu digo, Deus tem um compromisso com você. Né? Agora, com instituição é aquilo que eu sempre falo, é o lixo do lixo do lixo. Tá? Mas com a Israel, Deus tem um compromisso diferenciado, por isso foi feita uma nova aliança, e ele vai dizer, não como fiz com quem? Seus pais. Mas eu vou pegar a Torá e vou colocar dentro do coração. Né? Eu falei que hoje eu não ia falar essas coisas, mas... Né? Bem, vamos continuar aqui. O meu objetivo hoje é bem seletivo. Eu tenho uma palavra específica dentro da Paraxá Devarim. Né? Eu tenho palavras, mas antes eu quero lembrar um shiur que eu dei da Paraxá Maaseh. Matot? Isso. E eu li, tá, uma coisa específica. E a coisa específica, Deus colocou no meu coração de trazer ela na parte introdutória. Mas eu tenho um tema também. Tá? Ó. Eretz Brasil. Rai. E o que eu estou falando? A terra do Brasil vive. Eretz Brasil Rai.
quero abrir um leque, com a permissão dos irmãos aqui, e falar que nós temos uma preocupação muito grande com Israel. Porém, todavia, tá? O caso de Israel está resolvido com o Eterno. Isso não implica da gente deixar de orar por Israel. Porque a mitzvah é para a gente orar por Israel. Mas nós ficamos tão comprometidos isso, de orar por Israel, que a gente esquece de onde? Do Brasil. E essa é a mitzvah, não o próximo. Né? Você vai numa querruá e a gente ora por Israel, pelos rabinos, e oramos pelos nossos soldados, né? Mas a gente não ora. Eu não vejo. Realidade. Eu não lembro da gente estar orando pelas nossas favelas. Eu não lembro da gente estar orando, né, pelas essas coisas de guerra que está tendo aqui no Rio de Janeiro. A guerra urbana. Eu não lembro disso. Da gente se levantar e orar pelo nosso Estado. Agora, eu lembro, me perdoe de novo vocês, que são os líderes aqui, eu me lembro que quando eu estava na igreja, eu tinha uma estrutura, tá, de intercessão, de orar pela nossa cidade. Eu me lembro que quando eu estava na igreja, eu fazia mapeamento espiritual da minha cidade. Eu me lembro que eu orava pelos meus prefeitos. Eu me lembro que eu orava pelos meus vereadores. E hoje, na vida judaica, muitas vezes a gente está preocupado de cumprir mitzvah. Óbvio que cumprir mitzvah é uma mitzvah. Né? Mas também tem o quê? Os nossos outros deveres de orar pelo nosso presidente. Eu oro pelo presidente Lula. Carlos, você concorda? Eu não estou concordando, eu oro por ele. Para Deus abençoar a vida do nosso presidente. Eu servi no quartel, lá em Campos. E aqui no Rio a gente já tinha uma estrutura de culto no horário do serviço. Mas lá, aqui estava começando e lá já estava pronto. E eu comecei a assistir o culto com eles, né? E eu comecei a orar pelo comandante. Orando pela esposa do comandante, pela finança do comandante, orando muito pelo comandante. Aí meus amigos falaram assim, olha, eles não eram crentes, não. Se você continuar orando pelo comandante, a gente não vem mais para o culto, não. Né? Porque a gente acha que o comandante não tem problema, né? Mas o comandante ele tem uma série de problemas que nós o quê? Não conhecemos. Aí depois o comandante me chamou para conversar, mandaram ele lá embaixo, chamar, para ir para a sala dele para conversar. Entende? Porque ele está vendo que eu olho para ele como comandante, mas como ser humano. Não importa se o Lula é de esquerda. Não importa se o Lula não tem os mesmos desejos que eu tenho. Mas eu tenho que orar por ele. Eu tenho que abençoar a vida dele. É isso que eu tenho que fazer. Então, na minha cidade... Até para pedir arrependimento, desculpar quem quer que seja. Isso aí. Na minha cidade, alguns vereadores, eu levava eles na minha igreja. E eu preparava aquele lanche e deixava a igreja e eles. E às vezes eu saía. Ó, se você alcançar aí essa galera, é contigo mesmo. Por quê? Porque eu tinha um grupo que orava pelos vereadores, que orava pelos prefeitos. Vocês estão me entendendo, não estou entendendo? Se a gente quer uma nação abençoada, nós temos que orar pela nossa nação.
né? E trazendo a paraxá passada, a memória dela, nós estávamos lendo e de repente tinha uma guerra. E Deus falou assim: coloque os levitas na guerra. Mas óbvio que está errado isso. Óbvio que os levitas não tinham que ir à guerra. Óbvio que os levitas não podiam ficar nem com os despojos de guerra. Tudo isso. Por quê? Porque a tribo dos levitas já tinha uma parte o quê? Resolvida para eles, que era o serviço ao Eterno. Então eles não tinham direito à terra, eles não tinham direito o quê? Nada. Vocês lembram quantos que foram nessa guerra? Era 1.000 de cada tribo. Então quantos que foram à guerra? 12.000. Mas era para ir 11.000 só. Mas o Eterno diz: os levitas também vão. Os sacerdotes, eles vão à guerra. Mas por que o Eterno disse isso? Eu só estou fazendo uma reprise, tá? Não mais, eu falei reprise, mas eu quero falar Hazará, para ficar bonito. Hazará é uma revisão. Está acabando aqui, ó, o som. Tá não? Ah. Oi? Tá certo? Então, Hazará é uma revisão. Eu só estou fazendo uma Hazará. Tá? Então, o que acontece, queridos? Por que os levitas tinham que ir para a guerra? Porque aquela guerra não era uma guerra de conquista territorial. Aquela guerra era, o Eterno mandou acabar com quem? Como é que é o nome do povo? Com os cananeus. Por quê? Por conta das suas divindades, por conta das suas idolatrias, e assim, era um princípio de espiritualidade. Se era espiritual, quem que deveria estar lá? Os levitas. Então eu trouxe a consciência dos irmãos, na paraxá passada, de o quanto que Deus nos chama para as batalhas que são o quê? Espirituais. Eu sei que o mundo judaico, eu já posso tirar esse livro daqui, que eu já falei a parte que eu não ia esquecer. Eu sei que o mundo espiritual, ele não vai pensar nisso. Eu sei também que os rabinos messiânicos também não vão se preocupar. Eu convivo com os Roshim. Eles não vão se preocupar que existe demônios específicos, Shedim, específico, atuando em família. Mas existe, tá? Que existe Shedim específico atuando na saúde. Mas existe. Se nós estamos hoje com o nosso estado do Rio de Janeiro desestruturado, escute, não é por conta da igreja. Perdão, não é por conta do prefeito, não é por conta do governador. Somos nós mesmos que nós não investimos e permitimos que todos esses demônios, que todos esses principados, que todos esses espíritos dominadores, tá, reina sobre a nossa cidade. E por isso nós temos uma cidade que está morta.
Mas a minha finalidade de dizer aqui é Eretz, Brasil, Rai. Falar que Israel vive, não, é verdade, irmão. Tem míssil que não consegue passar na Terra. Você imagina, não tem nada lá, só tem um computador que está ligado para ali e o míssil não consegue passar. Se você for estudar a história de Israel, você vai ver Deus cuidando de Israel em todos os momentos. A Guerra de 6 Dias. Olha, esse dia eu estava estudando como que era feito as munições antes do povo ir para a guerra. Tá? Antes do povo ir para a guerra. Então, Israel é um povo que está no absoluto, protegido pelo Eterno. Mas os rabinos não gostam do que eu vou falar aqui. Tá? Quando houve a invasão, tá, naquela casa noturna, certo? Qual era o tipo de pessoas que estavam... Qual era o tipo de pessoas? Não. O que acontecia naquela casa noturna? Deus devia estar maravilhado do que acontecia naquela casa noturna. Devia estar, irmão? Todas as vezes que o nosso povo foi exilado, Deus estava de brincadeira. Não, vou ver quem vocês são. Não era assim? Também não. Todas as vezes que o nosso povo esteve exilado, foi por conta de quê? Do pé? Por quê que o nosso povo está cheio de pessoas sequestradas? Por que o nosso povo está lá em Israel sendo morto? Por quê? Por conta do pecado. Há uma continuidade. Mas você não vai ver os rabinos falar a seguinte palavra. Existe uma proposta lá em Israel de não ter mais a cidade funcionando, de ter a cidade funcionando no Shabat, sabia? Tem uma votação, tem um trabalho feito, porque hoje Israel é parado, certo? Em termos, mas é parado no Shabat. Mas tem a proposta política de Israel funcionar igual ao Brasil. Sabe lá Deus o que vai acontecer. Porque a quebra do Shabat é o quê? É carente. Aí a gente fica aqui igual um louco, desesperado. Deus abençoe Israel. Deus é teu povo. Deus é isso. Deus é aquilo. Só que cada dia, Israel vai se aproximando de quê? Do pecado. Mas você não vê os rabinos ortodoxos falando isso. Você não vê os rabinos reformistas falando isso. Você não vê os rabinos messiânico falar sobre isso. Só que Israel é bonito, é lindo. É isso? A minha atenção hoje, tá? Ela está direcionada naquilo que nós temos que fazer. E nós fazemos para Israel, acabamos de orar para Israel. Mas é a respeito da nossa cidade. A respeito do nosso Brasil, a respeito da nossa cidade, a respeito do nosso Brasil, muitas vezes a gente pega a veia política e vamos falar mal do presidente. Poxa, você está mandando a gente falar bem? Não estou mandando ninguém falar bem. Eu estou falando justamente que ao invés da gente falar mal do nosso presidente Lula, nós podemos fazer um plano de oração para o nosso presidente. Para que a vida do nosso presidente seja abençoada. Eu oro, tá, irmãos? Eu não sei se os irmãos ouviram falar da Marcha para Jesus. Então eu tinha na minha igreja, tá, eu fazia uma passeata. E aquilo foi pegando uma proporção, e a Marcha para Jesus me chamou, lá em São Gonçalo. Ele falou, o seu trabalho não está divergindo da Marcha para Jesus.
Aí eu falei, mas eu não tenho marcha para Jesus? Eu vou na marcha para Jesus, eu compro camiseta, aquele negócio, como é que é o nome? Que bota assim, vou queimar? É, igual o Sylvester Stallone, né? Mas, Carlos, você não pode fazer um trabalho competindo. Eu falei, peraí, vocês estão equivocados. Quando eu faço a passeata para Jesus no meu bairro, é no meu bairro. Eu peço permissão para a polícia militar, eu peço permissão para o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro vai lá e avalia o palanque. Ficou nessa proporção. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que há anos que eu desenvolvo um trabalho espiritual lá no meu bairro. Mas nós rodeamos aquilo e falamos palavras de Devarim, que estava na boca de Deus. Hoje, tá? A gente não lembra de como que era o Brasil antes de 1500. Lá na nossa cabeça, muitas vezes, a gente entende assim, Cabral descobriu o Brasil. Mas sabe de uma coisa? Existiam muitas coisas antes de Cabral descobrir o Brasil. Eu não quero nem falar de Salomão. Tá? Não quero nem falar. Eu falei, que negócio é esse? Então, não quero nem falar de Salomão. Eu quero falar que antes de Cabral, também tinha quem? O espanhol, que veio aqui no nosso Brasil. Eu separei quantas tribos de índio tinha no Brasil. O censo de 2010 foi registrado 896 indígenas no Brasil. Hoje, existe 350 etnias com 270 línguas. Nós tínhamos etnias, tá, de vários tipos. Mas cadê os nossos índios? Por que nós não temos índio hoje? O que levou a acabar com os índios? Onde eu moro, lá em Maricá, tem 3 tribos de índio. Mas nenhuma delas é de lá. Todas elas foram vindas de fora para lá. E pasmem os senhores. Sabe como é que eles andam? Um dos carros mais simples é S10. Aí. É isso aí. É isso aí que tem lá. Onde eu moro. Tá? Então, eu fiz uma pesquisa por alto, bem por alto. Não tem uma estrutura judaica onde a gente mora. Aí eu pergunto, a gente tem que orar ou não tem? Tem que orar, irmão. Temos que abençoar. Hoje, o nosso Brasil, ele está destruído. Hoje, o nosso Estado, ele está o quê? Destruído. Mas nós somos a geração que Deus, tá, pegou, preparou a gente, tirou a gente lá do cristianismo, lá da pluralidade espiritual, tá? Tirou a gente de lá, limpou, e eu quero abrir agora outro parênteses. Conheci um dos homens importantes na minha vida, Rabino Yosef Baruch. E ele começou a me discipular. No princípio de tudo, ele falou,
Senta aqui, Carlos. Olha, tudo que você está falando aí, agora aqui na vida judaica, você tem que fazer o dobro. Porque o Espírito que está sobre a sua vida, ele te dá uma liberdade no mundo espiritual muito maior. Eu estou falando do Rabino Yosef Baruch. Tivemos um congresso agora lá na Beit Miklat e só foi pessoas importantes dentro da vida judaica. Sabe o que ele falou, depois de tudo? Olha, ele falou assim, irmãos, tudo isso que a gente viveu aqui na parte intelectual é bom, mas não podemos esquecer que existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, muitas vezes, não obedece à intelectualidade. Aliás, não são poucas vezes que o mundo espiritual obedece à intelectualidade. Muito bem. Então ele disse, nós temos que ser mais espirituais. Ele falou assim, nós temos que entender das revelações divinas. Né? Mas enquanto o nosso estado está morto, nós estamos olhando para um monte de cenários, de situações que estão o quê? Mortas também. Estão mortas também. O Sefer Devarim não é, eu vou usar primeiro uma expressão judaica, mas depois eu vou arrumar, porque tem coisas que eu não acredito. Tá? Eu sou sincero, quando eu não acredito, eu digo o quê? Eu não acredito. Então, o Sefer Devarim não é um livro, tá? Que o Eterno foi falando palavras por palavras para Moshe Rabbeinu. Não foi isso. Moshe Rabbeinu está com uma segunda geração. Certo? Então vamos supor que eles, para quem puder, para quem não puder, vai ser os netos de vocês, filhos de vocês. Como nós, vai ser os meus netos. Moshe Rabbeinu está lá, indo para Am Israel, certo? Mas aquela geração todinha que saiu de Mitzray, do Egito, já tinha o quê, irmão? Já tinha morrido. Diz os sábios de uma mulher importante que entrou em Israel. Quem lembra aqui? Uma mulher muito importante. Isso, também. Lembra de uma mulher que foi mandada matar as crianças? Diz a história judaica que essas mulheres entraram em Canaã, querido. Pessoal, o mérito delas, eu vou dar um tempinho aqui e vou usar os méritos dela, porque o nosso povo, tá? Ele vive pelos méritos. O povo de Israel, eles vão lá no túmulo dos sábios até o dia de hoje e fazem tefilá pelos méritos dos sábios. Uma coisa interessante nesse caso dessa parteira, ela receberam uma ordem do Estado egípcio, do governo egípcio. Só que quando uma ordem do Estado contra a lei divina, fica mais pesada ainda. Imagina uma lei que eu vou ter que dar, ele fica provocando, né, irmão? Eu moro em uma das cidades mais judaicas do Brasil. Morava numa das cidades mais judaicas do Brasil. Chama-se São Gonçalo. Tá? Lá em São Gonçalo,
tem uma fazenda até o dia de hoje. O dono da fazenda era um judeu, que tinha as práticas judaicas. Minha pergunta é, se ele tinha as práticas judaicas, no sábado ele colhia laranja? E os empregados dele colhiam laranja? Não? Não. Porque a mitzvah é para nós e para quem? Os nossos empregados, os nossos escravos. Né? Então a gente sabe que para cumprir a mitzvah, quem tem escravo, certo? Se ele come maionese, o escravo também tem que comer o quê? Se o travesseiro dele é de pena, o do escravo também. Não é isso? Estamos resolvidos. Então, essa fazenda funcionava de forma judaica. Está escrito na prefeitura. É aqui, né? Está escrito na prefeitura. Não sou eu que estou falando. Tá? Ela era judaica. Portugal, por sua vez, foi lá e pegou o judeu. Levou para Portugal. Quando chegou lá em Portugal, falou assim, você tem que negar as suas práticas, mas eu estou falando isso tudo para poder falar o que ele está falando. O importante é a palavra de Deus, certo? E o que aconteceu com ele? Mataram ele. Nunca mais ele voltou para São Gonçalo, mas ele cumpriu a mitzvah. Tá? Então, hoje, aí essa fazenda depois passou a pertencer à Igreja Católica. Tá? E passou agora os escravos serem o quê, irmão? A correr? Aí quando conto essa história, é simples. Se o cara foi levado para Portugal para negar a fé judaica e ele não voltou, foi morto, e agora tem algema lá, tem aquele negócio de um tronco assim de botar a mão, a fazenda continua sendo judaica? Entendeu? Mas acontece que as pessoas não sabem a forma de tratar um escravo judeu. E as pessoas não sabem nem a forma que trata um escravo judeu, um escravo no judaísmo, quando ele é judeu. Por quê? Quando ele é judeu, qual é a mitzvah que tem? Ele tem que ser. Aí o nosso rabino Shaul disse o quê? Eu sou um escravo. Por quê? Porque na vida judaica, quando você quer continuar pelo seu Senhor, você tem que ir lá conversar com ele e ele tem que fazer o quê? Entende? Então, o que muitas das vezes nós não sabemos dentro da nossa Bíblia, de toda a nossa Bíblia, né, é como ser um escravo, é como tratar um escravo. E lá nessa fazenda, então tem lá esse negócio dos escravos. Mas como eu sei que essa fazenda agora, que o cara está morto, mas a gente tem lá os papéis da prefeitura. Como eu sei que essa fazenda é uma fazenda judaica? Lá no poço da fazenda tem o que lá dentro? Uma Magen David. Está lá até o dia de hoje lá. Entende? O que a gente está querendo dizer é que o cristianismo, o sistema, ele acabou com o nosso Estado. Basta você saber que no carnaval, a quem que a chave da cidade é entregue. Com licença da expressão que eu vou usar, hoje você não precisa de ser gordinho mais para ser um rei momo. Aliás, não entra no padrão, né? Não é assim? Por conta da saúde, né, irmão? O que a gente quer dizer?
que quando se entrega a chave da cidade, da mundo da entidade, quem tem o poder de mexer na cidade? Não é normal no Estado que todos os governadores são presos. Não é normal. Não é normal. Novamente, ontem, no texto de Yohanan, quando ele vai falar, não é de Lucas, quando ele vai falar sobre pessoas, João pessoas. Aí a forma como Lucas introduz a história é muito bonita, porque ele dá primeiro falando não político, ele fala, no dia, aí ele vai falar, primeiro traz ali a situação política. Aí ele vai falar, e Anás e Caifás, sumos sacerdotes, né, no templo, aí depois ele vai trazer Yohanan, e a hora que está fazendo o deserto, ou seja, cenário político, cenário religioso. A resposta não estava no cenário político, e a resposta estava no sistema religioso. A resposta estava no deserto, em pessoa. Por que a gente está voltando a uma história física muito grande? Porque é a história física, política, que levou à morte. Então, queridos, a nossa história, o que nós fizemos, a humanidade, passo a passo que veio tirando lá atrás os nossos índios, acabando com os nossos índios, veio incorporando aos índios as nossas práticas. Hoje nós temos uma quantidade de índios que tamanhozinho? Não é assim? Pequenininho? É. E hoje nós não temos mais uma vida judaica porque as políticas romanas, certo? Vem destruindo tudo, vem acabando com tudo, vem acabando. Hoje nós temos médico, tá? Que estão ali fazendo a cirurgia das mulheres e se masturbando, irmão. Não é um, não é dois, nem três. Só que esse mestre que está fazendo isso é o cara que vai dar aula para os próximos médicos. Estão me entendendo? Por isso há uma degradação, por isso há uma morte. E a Parashá Devarim é muito importante. Porque Moshe Rabbeinu, ele vai pegar o assunto e vai voltar tudo atrás. E eu estava ouvindo um rabino ortodoxo, eu acho que eu ouvi umas 4 vezes direto, botava, e vamos diminuir, eu via 3. E eu via tudo de quê? De novo. E eu via de novo. Moshe Rabbeinu, ele não está falando com esse povo, ele não está corrigindo esse povo. Vamos abrir agora a Torá? Devarim, capítulo 1. Deuteronômio. Capítulo 1. E estas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel. No lado mais distante do rio Yarden, Jordão, em Bamidbar, no deserto, em Aravá, diante do Suf, entre Paran e Tofel, Lavã, Hatserot e Zahav. São 11 dias de jornada. Olha o que está dizendo. Eram 11 dias de jornada. Do Horeve, Kadesh Barneia, através do caminho do Monte Seir. No número de dia do 11º mês, do 40º ano,
Moisés falou ao povo de qual ano? Quantos anos se passaram? Mas era quantos dias? A parada era... Desculpa. De vez em quando eu me perco, né, irmão? Ah, não, mas hoje eu estou sendo, irmão, assim, polido. Nem minha esposa vai acreditar que eu estou tão assim polido, entendeu? Ela vai dizer, Carlos, não é você, isso aí quem falou foi o outro. Era 11 dias. Mas, olha, passou o quê? 40. Antes de Moshe Rabbeinu morrer, ele vai sentar com a galera e vai conversar. Mas lembra que eu falei? Ele não vai conversar com a galera que saiu do Egito. Ele vai conversar com a galera que o quê, irmão? Da segunda geração. Poxa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É óbvio que não tem nada a ver. Poxa, foi eles que erraram. A segunda geração que errou. Foi a primeira geração que errou. Foi a primeira geração que questionou Deus. E agora Deus pega a roupa suja e vai querer lavar com quem? Certo? Não, Deus não, Moshe Rabbeinu vai querer lavar com eles. Lembra que eu falei, cadê os nossos índios? Quem matou nossos índios? Lembra que eu falei assim, e a chave da cidade é entregue para... Mas eu não entreguei chave nenhuma, a senhora entregou? A senhora entregou? Mas ninguém aqui entregou chave para nada disso, não concorda. Mas, então, por que nós sofremos as consequências? Às vezes a gente não para pensar. Eu trouxe o Rabino uma vez, aí eu levei lá em São Gonçalo, tem um lugar chamado Salgueiro. Alguém aqui já viu falar? Já viu falar? Salgueiro? Salgueiro é uma das favelas mais importantes do Rio de Janeiro. Tá? Hoje vocês estão vendo aqui o pessoal aqui no Rio trazendo traficante para alugar aqui, né? Isso lá já é o quê? Antigo. Tá? Então, eu peguei o Rabino e levei o Rabino aonde, irmão? Lá no Salgueiro. E o Rabino começou a ver aquelas armas, aqueles fuzil, todo mundo... E o pessoal, eu entrando com o meu carro, né? Aí o pessoal, tudo bem? Aí o Rabino olhava para mim, tudo bem, estamos juntos, hein? E foi entrando, e eu fui levando o Rabino e o pessoal do tráfico, e aí, tudo bem? Eu falei, Carlos, está tudo bem, beleza? Ele falou, Carlos, que tantas armas são essas? Aí eu disse, é a vida deles. Minha pergunta é assim, o que faz para diminuir esses homens do tráfico? Só tem uma coisa que funciona, querido. Oração. Nós somos a geração que estamos vendo tudo isso acontecer. Aquilo que os nossos pais, aquilo que os nossos avós, aquilo que os nossos bisavós permitiram ser implantado. E eu vou fazer igual eu faço nos meus estudos, em outras congregações. Enquanto eu e você ficamos assim. Misericórdia, irmão. A gente pareceu uma vela no mudo cenário de uma cidade. Só serve para onde? Para aqui, para aqui. Eu falo para o meu irmão, a minha carteira só vale lá dentro, Carlos. Flávio, aqui fora, ninguém quer saber o que eu sou, não. Se eu falar quem eu sou, eles vão falar assim, come com o quê? Porque tudo isso vale aonde, irmão? Lá dentro. Ah, mas eu sou delegado. Tudo bem, quando você estiver onde? Aonde você é delegado? Dentro da sua delegacia. Porque é assim que as pessoas olham as coisas. A espiritualidade é importante, mas ela tem que ficar guardada. Ela tem que ir onde precisa da espiritualidade. É isso aí. A Torá desceu do céu, foi um povo totalmente ignorante, não sabia o que
Olha, tem muitas pessoas, né, dentro da fé judaica que lidam os anjos nesse sentido. Né? Mestre do universo, o que estão treinando para isso? Para eles? então eu estou voltando aqui, olha. Os nossos pais, às vezes, alguns nossos aqui eram traficantes. A polícia, para prender meu pai, na época que tinha, eu vou usar a expressão certa, lembra daqueles cara grandão assim? Os PM, na época do 38, tudo desse tamanho assim, ó. E era um conto. Ah, vocês não lembram, vocês são mais jovens. E era 6 PM dentro de um. Não, do Camburão, da Veraneio. Para levar meu pai, tinha que ser 2 ou 3 Camburão. Era tralha. Mas escuta, um dia, eu devia ter de 11 para 12. Eu levantei minha mão, aceitei Jesus como meu Salvador, e Jesus fez uma obra na minha vida extraordinária. Eu estou dizendo que quem fez? Jesus, olha, porque eu não sabia. E quantas obras fenomenais Jesus já fez na vida de outras pessoas, enquanto eu estou preocupado em dizer que o nome é Mashiach, Yeshua. Enquanto eu estou preocupado em ensinar o nome Yeshua, a igreja está arrebentando a boca do balão, tirando prostituta, tirando homossexual, e eu cada dia mais eu vou me apegando à intelectualidade judaica, eu pego me apegando à intelectualidade judaica. Eu quero dizer, em quantas sinagogas você já viu ex? Todos os ex que eu conheci passaram pela igreja. Hoje eu tive uma experiência linda, maravilhosa, muito carinho. No Rosh Hashanah passado, a gente fez uma igreja, toda a liturgia, o pessoal já da comunidade judaica, e a porta ficou aberta. E aí eu falando do Rosh Hashanah, da liturgia e tudo, pensando em fechar a porta. Passou uma senhora, ela estava bêbada, com aspecto de moradora de rua, ele não viu o que aconteceu no dia. Ela parou na porta, ficou ouvindo, começou a chorar. E eu pensava assim, mas ela não vai entender nada da liturgia. Ela parou, ouviu, chorou, depois saiu, voltou com aspecto melhor, sóbria, ficou ouvindo um pouco, depois foi embora. Quem é que trouxe ela? Queridos, hoje... Aí, pronto. Já vai resolvendo as coisas aí. Já está antecipando a minha pregação, viu? Tudo que foi construído de negatividade na nossa geração, Deus vai sentar com a gente, trocar papo, e vai mostrar, olha o que está errado. Você vai repetir, você não tem ideia de como que eu já vi meu pai bater na minha mãe. Eu falei assim, quase que eu esqueço agora de contar isso. Eu falei, eu vou contar isso para dentro da pregação hoje. Eu venho de uma família disfuncional. Meu pai falou assim, ao invés de nascer você, eu era criança, deveria nascer um rolo de quê? Um rolo de arame farpado. E ele sempre falava o que para mim? Isso. E ele batia muito na minha mãe. Ele batia na minha mãe, tanto que minha mãe, durante a vida dela, ela não teve mais os dentes. Ele batia, nós lá, todos nós somos açougueiros em casa, todos nós. Ele batia e depois parava aquela faca do açougue para poder matar a minha mãe. E a gente, criança, junto lá com a força da minha mãe, conseguia tirar ele. E foi a minha infância e depois foi a minha adolescência toda. Toda. Os vizinhos falavam com ele, obrigado. Eu estou te falando que tinha que ser 2, 3 camburão
para pegar meu pai. Então você imagina o que ele fazia com minha mãe? Meu pai ficava 28 dias sem comparecer na minha casa. Aí com 11 anos eu aceitei Jesus. Mas antes de aceitar Jesus, eu prometi uma coisa para mim. Eu vou matar meu pai. Entrei na academia, irmão. Entrei, comecei a treinar. Treinar, ninguém sabia de quê? De nada. Só eu. Nem minha mãe, ninguém. Aí eu olhava para ele, ria, tomava benção. Eu vou te matar. No meio do caminho, na academia, era EBF. Não sei se os irmãos lembram da EBF. Né? Escola Bíblica de Férias. E tinha uma irmã que ela catava as crianças, ela ia com mais de 20 crianças para a EBF. E ela levava aquelas crianças, e daquelas crianças todas, só sobrou quem? Eu. Aceitei Jesus como pastor batista tradicional, discipulador até debaixo do chuveiro. Discipulador, irmão. Discipulador. Um dia minha mãe aceitou Jesus, aí ele falou assim, Dona Laís, eu vou lá na casa da senhora ensinar a Bíblia para a senhora. Pelo amor de Deus, meu marido vai te quebrar no pau, vai te matar. E ele era desse tamanhozinho assim. Mas o seu marido é muito forte assim? Não, Laís. Ela é um bicho. Ah, Dona Laís, eu só acredito que... O pastor, irmão, né, pegou a Bíblia e foi olha. E todo dia meu pai chegava e ele estava lá o quê? Discipulando. Aí meu pai, seu José, abraçava meu pai, conversava. Foi assim que esse pastor fez. Chama-se pastor Milton, Segunda Igreja Batista de Trindade. Eu gosto, me perdoa, mas eu gosto de falar assim, tá, irmão? Eu gosto de dar nome. Porque depois ninguém vai fazer, o cara não falou. Falei sim. Né? Aí esse pastor cuidou da minha mãe, cuidou de mim. Os obreiros, meu pai falou assim, ó, se você for Bíblia, você tem que sair de dentro de casa. Os diáconos, porque antigamente eu não chamava obreiro, né, irmão? Os diáconos sentaram comigo, os velhos. Ô, Carlinhos, meu filho, se teu pai te tirar dentro de casa, você pode vir para mim. E os outros o quê, irmão? Mesma coisa. Aí eu já estava legal, né? Estava legal na igreja, 12 anos, pá, né? Aí, 13 anos, eu fui conversar com o meu professor. Eu já lutava, irmão, com 2 caras na academia. Eu estava top, irmão. Estava top. Aí eu falei assim para o meu professor, eu aceitei Jesus como meu salvador. Aí meu professor, mas e aí? E aí que eu vou ter que sair da academia. O professor falou assim, eu também acho. Mas eu nunca tinha contado para quem, irmão? Palavras. Deus usou a boca, não é isso? Aí eu saí, mas não estava bem com o professor. Eu passava na rua, dava tchauzinho, né? A gente adolescente ainda fazia assim, né? Aí eu dava tchauzinho para ele dava tchau para mim, né? Mas antes de sair, eu falei assim, pastor, eu luto arte marcial, eu estou assim, assado. Aí ele falou assim, mas e aí, Carlinhos, o que é? Porque a vida toda lá onde eu moro, todo mundo me chama de Carlinhos. Até os bandidos lá me chamam, ô Carlinhos, seu Carlinhos, pastor. Né? Aí o pastor falou assim, mas e aí, Carlinhos? Aí eu falei assim, não, que agora eu estou na academia. Ele falou, mas e aí? Eu estou vindo perguntar ao senhor se pode. Sabe o que o pastor falou para mim? Se a sua luta é um esporte, é claro que o quê? Aí foi a hora que eu saí dali, já fui onde? Lá na academia. Deus, ele vai mudar o cenário da nossa nação, mas não vai começar
com o governador Castro. Não vai começar com Paz. Não vai começar com Lula. Deus vai mudar o cenário da nossa nação, começando por nós. Quando nós começarmos a reconhecer os erros que os nossos pais fizeram, e a gente não praticar mais os erros que os nossos pais, o quê? O grande problema é que eu conheço Deus, Deus está na minha vida, eu sou um moré, eu sou um chamache, eu sou um rabino, mas eu continuo com as mesmas práticas que eu estava antes de conhecer Deus. Um cara desse pode mudar o cenário de um país? Nós vamos mudar a história da nossa nação assim? Tendo as mesmas práticas? Enquanto Deus Moshe Rabbeinu senta com o povo de Israel e começa a contar. Vamos lá. Ó, ele começa a contar. Eu vou ler aqui que ele começa. Eu fiquei preocupado, será que ele não gostou que eu falei isso? Às vezes eu tenho dificuldade de pegar na congregação dos outros, irmão. Às vezes eu não aceito, porque eu tenho o meu biotipo. E uma vez, a esposa do Rabino Mário Moreno, já viram falar dele? É lá de São Paulo. Aí tá lá aquela coisa toda, pá. Eu quero falar com o senhor. Apertou minha mão, Shabbat Shalom. Ela, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem comigo, irmão. Foi legal. Escuta aqui. Não é para o senhor perder o seu biotipo por causa do judaísmo. O senhor é para continuar do mesmo jeito que o senhor está agora. Entende? Você imagina que negócio legal? Eu gostei. Então, meu biotipo é esse, né? Eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte. Mas eu gosto daquele jeito. Vasco é Vasco e Flamengo é o quê? Certo? Lá na congregação do Rabino eu prego também assim, tá? Igual. Às vezes ele faz assim, ó. Então, por que Por que Deus está fazendo uma revisão, uma arrasará com o povo? Se o povo não pecou. Por quê? Porque o que Deus está querendo mostrar para eles é o que o povo fez, porém, eles não deveriam o quê? Vamos ler? Shemot, capítulo 16, versículo 3. Vamos ler. Gabriel, tem água com... Primeiro assim, você sabe que para ir na congregação dela, você passa por um lugar que tem água hidratada. Já viu falar? Aí tem água hidratada. Tem água hidratada com gotinha cristalizada? Então, por favor. Não. Vamos ler? Êxodo capítulo 16, versículo 3. Tem que ser um pouquinho rápido, irmão. O que Deus está lembrando para eles? Olha, vocês não podem fazer isso, tá? Pode ler? Disse também Moisés para o povo básico, ele um homem cheio de maná e colônia diante do Senhor, para guardá-lo às vossas gerações. Não. 16, 3. Ó, 16. Qual? Êxodo 3, 16? Não, 16, 3. Êxodo. Disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Moshe Rabbeinu está lembrando o povo, olha, teve um dia que eles questionaram a saída de lá, do Egito, Mitzray, e eles questionaram, preferiram morrer onde?
Porque lá tinha o quê? Eles podiam estar sentados em volta de quê? Da carne. Nós não podemos permitir que esse cenário aconteça hoje. Mas escuta, você gostando ou você não gostando, muitas vezes o mesmo cenário continua hoje. A gente continua sentindo saudade de quê? Da carne que tinha onde? E hoje a gente tem que comer coxa, né, irmão? Aí eu vou fazer igual o Guarani, o Rochiquefa. Irmão Carlos, eu estou quase criando pena no meu corpo. Eu falei, mas por quê, irmão? É ovo. Não. Eu estou quase criando pena, né? Nós, até a gente criar um cenário dentro da gente que nós não podemos comer aquilo que é impuro, a gente morre de saudade da onde? Do Egito, e que a gente quer ir para lá de novo. Minha aula na yeshiva, os irmãos sabem o que é uma yeshiva? Yeshiva é isso que está acontecendo aqui, agora. É assentar-se. Isso é uma yeshiva. E os rabinos hoje, eu não quero nem falar, eu queria mudar meu estilo. E os rabinos, antigamente, tinha mulheres na yeshiva ortodoxa, sabia? E hoje, os rabinos messiânicos dizem que as mulheres não podem o quê? Eu me lembro de um camarada, quando eu falar assim, irmão, aí vocês não ouvem não, tá? Que é o meu jeito. Eu me lembro do camarada que foi buscar Timóteo. Aí Timóteo foi caminhar com ele para a obra. Aí disse assim para Timóteo, Timóteo, permanece naquilo que você é o quê? Quem foi o rabino que cuidou de Timóteo? Me lembra? Que minha cabeça deu uma... Elas que ensinaram o Torá. Aí o infeliz do rabino messiânico diz que não pode ter o quê? Se existisse a prática de ir para o inferno na vida judaica, esse rabino iria não para o inferno, ele iria para o quinto dos infernos. O próprio Moisés, quando ele aparece na Torá, aparece mulher no nome dele. Ele fala que foi mulher para começar, duas mulheres salvaram ele, a irmã dele que é uma mulher, quando ele viu a mulher, se veio do lado. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Mas existem 3 vidas de Sara. 3 vidas de Sara. Mas ele vai falar isso para vocês. Eles vão contar para vocês que quando alguém estava abortando, Sara pegava os matos, fazia a manipulação do mato. Isso é Cabalá. Ela manipulava o mato e dava para a mulher. E quando o homem não correspondia em casa, ela ia lá, pegava os matos e dava para os homens. Aí foi assim que eu perdi uma pessoa que estava na sinagoga, indo lá, e achava que o mundo judaico era teoria. Eu falei, você está muito equivocado, você não conhece Sara. Quando você conhecer Sara, aí falei um pouquinho da vida de Sara para ele. Aliás, ele disse assim, você não conhece Jacó. Jacó, na hora lá, o sogro dele falou que eu quero um exemplo, eu quero só as ovelhas branquinhas. Aí ele pegava e ia lá, as ovelhas nasciam listradas. Porque Jacob, ele foi criado onde? Na yeshiva de... É um mundo cabalista. Que se não conhecer letra judaica não funciona.
Tá? Por isso, todos os meus encontros com os pastores, primeiro eu ensino o que para eles? Letras. Tem que conhecer letras. Depois, lá na frente, tem que aprender a tirar a formação da letra para formar outras letras. E assim é uma vida judaica. Porque a espiritualidade que nós temos no mundo, ela está com as letras. Tá, irmão? Minha pergunta é, você acha que esses rabinos importantes não sabem disso? Né? Eles conhecem o mundo espiritual. Então, vamos lá. Oi? Isso aí. Isso aí. A outra coisa, você imagina Moshe Rabbeinu conversando assim, olha, existia um período que o povo, que o pai de vocês, ele estava envolvido, sabe com quem? Baal Peor. Da pessoa dizer que o nosso pai está envolvido com Baal Peor? E aonde está escrito isso, irmão Carlos? Bamidbar 25, do 1 até o 5. A gente não vai ler não, tá, irmão? Vamos passando. Então, Baal Peor, fala aí, Gabriel. Quem era Baal Peor? Como é que era o mundo deles? Isso aí. O povo de Israel estava envolvido com o quê? Estava envolvido? Será que o povo de Israel estava envolvido com a imoralidade? Escuta, vamos imaginar que aqui nesse ventilador era a tenda de Moshe Rabbeinu. E o cara estava fazendo sexo com uma mulher feiticeira. Aonde, irmão? Do lado da tenda de Moshe Rabbeinu. E Pinhas foi lá e fez o quê, irmão? Cavou-lhe a lança logo nos dois. Mas Moshe Rabbeinu, coitado, não sabia, né, irmão? Igualzinho a gente não sabe os pecados que a gente comete nos dias de quando? Né, irmão? Aí eu tenho uma ex-nora que fala assim, inocente, não sabe de nada. Entende? A gente acha que aqueles pecados que eles cometeram, nós hoje o quê? Não vamos cometer. Nós cometemos as mesmas imoralidades. E Yeshua diz que se a gente fizer o quê? Não, se a gente fizer o quê? Moshe Rabbeinu está conversando isso com eles, ó. Vocês estão de um lado, mas vocês não podem fazer o quê? Os mesmos pecados, está trocando ideia. Aí Moshe Rabbeinu vai olhar para eles e vai dizer assim, olha, cara, você tem que ver o barraco, eu vou dizer do meu jeito, Moshe Rabbeinu dizendo, você tem que ver o barraco que deu lá no Mar de Suf. A rebelião, como é que foi lá? O negócio foi o bagulho, o que é? O bagulho tá doido. Aí o Rabino faz assim. Shemot, capítulo 14, versículo 11. Vamos ler o Salmo 106? Versículo 7. Seis, 7. Porque a paraxá de hoje, irmão, Moshe Rabbeinu não está recebendo uma revelação do trono. Tá? E escrevendo partes e partes. Não. Ele está conversando o que aconteceu. Por que nós temos sinagoga podre e fedida? Porque eles continuam com as mesmas práticas daqui. Entende? Eles continuam com as mesmas práticas daqui. Não, já tinha exterminado. Aí Moisés não estava
lembrando que ele já sabia o que eles faziam. Hein? Os mais velhos ali era quem? Os mais velhos. Caleb está ali? Certo? A mãe de Moshe está ali? Segundo os sábios, estava. O que acontece? Tirando esse, o grupo era de 20 anos. Eles não viram essa paradinha lá. Era bebezinho de peito. E ele está contando o que aconteceu. Você imagina Moshe com tristeza, lembrando. Um dia, isso é tão forte, Moshe era bem triste, contando. Um dia Deus olhou para Moshe e falou assim, aqui, Moshe, vou te dizer uma coisa. O teu povo. Pô, Deus abriu mão de quem, irmão? Do povo dele, disse para Moshe, o teu povo, cara. Por quê? Porque as práticas contaminadas, as práticas erradas do povo de Israel, que eu não gosto também de falar Israel, porque não era Israel. Tá? Eu estou tentando falar aqui para vocês bonitinho, tá, irmão? Era tudo hebreu, tudo povo nômade, tá? Porque ainda não era o quê? Uma nação. Mas a gente vê os bobões falando como? Israel, irmão, quando não era Israel ainda. Aí você está começando. Vai ajudar. Dá muita coisa, não? Realmente, irmão, a minha esposa às vezes segura o negócio, porque às vezes eu fico um pouco sem filtro. Eles precisavam ser civilizados, né? Isso. Então, Moisés está lembrando, Moshe está lembrando com tristeza o que o povo fez. Ou você acha que os seus pecados dão alegria para Deus? Hoje, na hora que eu saí de casa, aí desci assim a rua, aí tinha uma rua, atravessava assim, o meu pé conseguiu sair do freio, porque às vezes meu pé escapa, porque não tem dedo do outro lado, né? Aí consegui, irmãos, pisar no acelerador. Quando eu escutei o carro fazer, na hora estava passando o quê, irmão? Uma moto. Olha, eu só vi eu matando o cara. Que desespero que eu fiquei, irmão. Que desespero. Aí o cara ficou olhando para mim, né? E o carro fazendo o que, barulho? Ele foi, saiu da frente, eu fui lá e parei o carro. Eu falei, amigo, por favor, o meu pé escapou do freio e entrou no acelerador. Eu só fui me ligar quando o carro acelerou. Aí comecei a pedir lá uns 2 minutos, desculpa para ele, perdão, e preparado o ouvido para ele me xingar. Foi, meu ouvido ficou preparadinho, né? Mas nós fazemos isso toda vez que a gente erra. Quando ninguém entrega o troco errado para a gente lá no ônibus, lá no mercado, ou a gente diz, é o meu direito. É 1 centavo, mas é meu. A gente replica os mesmos pecados que o povo cometeu hoje, ano 2025. Nós somos, então, a geração que vamos mudar o cenário do nosso Brasil. Nós somos, então, a geração que vamos mudar o cenário do Rio de Janeiro? Não, porque a nossa prática concorda com a prática do passado. Então, Moshe Rabbeinu não está lavando roupa suja, irmão. Está batendo papo. Lembra que eu contei aqui do meu pai? Eu tive que largar tudo para trás do que eu queria. E quantas vezes nós aqui já fomos ofendidos e destratados, né? Quando eu vou em algum centro de recuperação, eu converso um pouco mais de coisa e eles falam assim, o senhor passou por isso? Outras coisas? Passei. Poxa, mas quem olha para o senhor o quê?
Não diz. O senhor só vive rindo, alegre. Parece que dá tudo o quê, irmão? Certo. Realmente parece. Ó, quem olhar assim, parece que dá tudo certo. Para mim parece que está o quê, irmão? Tudo o quê? Dinheiro no bolso. Mas se você começar a fazer uma razarada na minha vida, você vai falar assim, ó, eu vivo uma vida de príncipe. Fui amarrado diversas vezes no meu quintal assim, ó, as pernas e os braços. E os mosquitos fazendo o quê, irmão? Uma das últimas surras que eu levei foi com perna de 3. Uma das últimas surras que eu levei. E aí? Você imagina o cara falar, é melhor ter nascido um rolo de arame farpado do que você. Isso, irmão, eu escutei até a minha juventude, até antes de ir para o quartel. Ficar sem comida dentro de casa, foram muitas vezes. Mas a gente tem que mudar o cenário. Somos nós que vamos mudar. Então vamos lá? A outra coisa que Deus vai lembrar, olha, Deus vai ser, Moshe Rabbeinu vai ter um detalhe muito grande para conversar sobre o pecado do povo. Ele vai dizer assim, em Tofel e Lavã. Mas existiu um rabino chamado Yohanan. Não é esse Yohanan nosso, não. Tá? Ele disse assim, eu olhei a Torá de um lado e de outro por diversas vezes e nunca encontrei esse lugar. Ele vai dizer, nós nunca entramos. Lá na concepção não existia esse lugar que Moshe está o quê? Está falando. Porque Moshe precisava de ter a estratégia de como conversar com eles. E juntando aqui ao irmão Marcos, quando a gente vai sentar com os pastores, a gente tem que ter o quê? A estratégia de como conversar com os pastores. Um dia eu estava discipulando um pastor e a gente já estava avançando nas letras hebraicas e entramos na parte das doutrinas já. E a doutrina que eu estava falando era a doutrina da Santa Ceia. Eu perguntei assim para ele, Paulo, ele seguia qual religião? Ao pastor, judaica. Eu falei, o senhor está bom mesmo no negócio. Vamos imaginar como que é uma ceia judaica? Ele, irmão Carlos, eu não sei explicar uma ceia judaica. Eu falei, não tem o quê? Mas vamos começar do zero. Do zero, tem lá o sangue nos ombrais. Muitos hebreus tinham o sangue nos ombrais e muitos o quê? Não tinham. Nós temos que ter essa perspectiva. Nem todo judeu tem a prática judaica de vida. Tá? Muitos judeus fazem assimilação. Se eles estão aqui e tem rock and roll, eles viram o quê? Como é que é o nome desse roqueiro que morreu agora? E ele era o quê, irmão? Ele era um cara do bem, não era? Vai falando aí, começa a listar as drogas que ele usava. Mas ele era um cara do bem, irmão. Ele serve para ser um exemplo para o seu filho, não serve? Mas tu viu o enterro lá do cortejo dele? Então, a assimilação é isso. Quando eu, que sou um judeu, me coloco numa situação daquele local. Aí eu estou dizendo, nem todos os hebreus que estavam lá botaram sangue, não. Mas alguns egípcios botaram sangue lá na casa deles. Alguns egípcios foram. Aí eu falei para ele, o que Deus manda?
foi lá e matou o primogênito, certo? Tudo resolvido. Deus mandou o povo pegar o quê? E depois a comida, como é que era a comida? Vai falando. Isso, pão sem pegar, apertar o cinto, não é isso que está escrito na Bíblia? E meter o quê, irmão? Mete o pé, sai voado. Esse eu entendo interessante. Não vou salvar israelitas do Egito. Quem fizer, Quem crer na palavra e fizer, ser salvo. Aí, fui explicando. Isso. Aí, lá na frente, o Eterno vai dar a mitzvah de comemorar o quê? A saída do Egito. Expliquei tudo isso para ele. Aí eu falei, o senhor imagina o texto bíblico, porque eu recebi na noite que... Né? E aí Paulo pega um pedacinho de pão, ó, e tem um rabino aí que prega legal isso, irmão. Qualquer tipo de pão, qualquer... Vai lá na padaria, compra o pão, e despedaça assim, e bota ali. Então, o que a Bíblia está falando que o pão tinha que ser o quê? Não tinha o quê? Porque esse pão, eles vão simbolizar que é quem? Que é Jesus. Agora, imagina Jesus, o pão com o quê? E está eu explicando isso tudo para ele. Ele falou, irmão, não precisa mais de falar nada. E você também não precisa de mais o quê? De vir aqui. Porque eu não quero pecar, ele disse para mim. Eu quero continuar tomando a minha santa ceia. E agora, irmão? Porque nós vamos pegar esse tipo de pessoa, e talvez você que está me ouvindo também é assim. Ainda quer comer qualquer pão. Né? Bem, então, os rabinos vão dizer que nunca encontraram essa cidade, mas é por conta do jeito que o Moshe Rabbeinu está usando para conversar com ele. E você sabe que ele continuou meu amigo? A família dele continuou o quê? Minha amiga. Eu tenho que ir lá também pegar até meu terno que eu deixei lá. Né? Então, querido, você tem que ser a estratégia de conversar. O que a gente está querendo dizer com isso? Isso tá, o que eu acabei de falar está em Bamidbar 21:5. Né? Essa tolice do povo, tá? E essa tolice que a gente faz muitas vezes. Um dia, querido, eu orei para um rapaz, conversando com um rapaz, muito importante na vida judaica. Aí o rapaz falou assim, que estava namorando, tal. Aí eu perguntei assim, mas você orou ao Eterno? Ele, como é que é, irmão Carlos? Você orou ao Eterno? Ele, orar? Judeu não ora para namorar não, Carlos. Isso é coisa de crente. Eu falei, peraí. Me explica esse detalhe. Quem vai falar isso? Não posso falar que é porque vocês gostam muito. Aí eu falei assim, nós aprendemos que o Senhor, nosso Deus, tem uma esposa, uma namorada para a gente. Quando o senhor quiser dar um nó, fala assim para eles, então, você vai ter que parar de fazer minhá, porque o minhá, Isaac está falando com duas coisas. Era isso. Aí, para, eu falei, irmão, e ele ensinou dos rabinos. Os rabinos ensinando que a nossa esposa é a nossa escolha. E Deus o quê, irmão? Eu falei, você está equivocado. E o rabino que te ensinou também está o quê? Entende por que os rabinos não fazem um gabinete com as pessoas? Porque é a escolha de quem, irmão? Do cara. E o cara que se vira com o quê? Com aquilo que ele escolheu. Mas é a esposa da moça. E a moça também o quê? Se vira com aquilo que ela arrumou. Quantos irmãos das igrejas não se deram bem no casamento
com as suas esposas ou com o seu esposo. O cara mudou, a moça mudou, não foi isso que aconteceu? E oraram, irmão. Mas eu vou relaxar um pouco vocês. Eu já fui noivo antes de casar. Então, eu estava vivendo um momento assim de muita oração na igreja, muita oração. Aí tinha uma menina que ela era pregadora. Saía para pregar, aquela coisa toda, pá, pá, pá. Aí ela virou para uma irmã da igreja e falou assim, eu queria namorar a Carlinhos. Aí o que a irmã fez? Foi lá conversar com o Carlinhos. Eu falei, irmão, eu não estou no nível de negócio de namoro, não. Estou pensando em oração, que eu estou com muito o quê? Problema. Eu não tinha ido para o quartel ainda. Estou com muito problema na minha cabeça. Aí ela falou uns 3, 4, que isso, Carlinhos, meu filho, porque os irmãos da igreja sempre me trataram de meu filho. A grande maioria sempre me tratou de meu filho. Porque conhecia lá a nossa história, né? Aí o que aconteceu? Fui namorar a menina. Segura! Aí eu falei assim, mas como é que a gente vai namorar? Ela, como que a gente vai namorar? Como? Ela falou, mas como é que a gente vai namorar? Como? Eu falei, nós somos crentes, né? Eu falei, mas crente não encosta um no outro, não, né? Ela, crente não encosta um no outro, né? Aí ela, mas e aí? Mas a gente não vai beijar na boca também, não, né? Falei, ela, Aí, não precisa nem de revelação, irmão. Pá. Aí no início de tudo, aí a gente só dava a mão. Beijava assim no rostinho, orava. Aí a gente resolveu ficar noivo. Irmão, depois que a gente ficou noivo, a mulher virou os cabelos pela cabeça, a cabeça pelos cabelos. Que namoro é esse? Eu falei, mas nós não somos crente? Nós não somos crente. Crente namora assim. Eu, não, nós já estamos tendo noivo. Essa preocupação que nós temos que ter hoje. Hoje a gente tem que ter essa preocupação. Por conta de coisas que pode o quê, irmão? Acontecer sem o quê? Sem necessidade. Mas eu pergunto, mas se a gente não conversa sobre isso, sobre esse tipo de pecado, igual Moisés conversou, como? Vai continuar sempre o quê, irmão? Isso aí. Então, para a gente ir dar um passo, né? Embora Moshe, eu já estou pulando um pouquinho, embora Moshe estava relembrando as atitudes negativas, Moshe está dizendo ao povo, vocês podem e têm a capacidade de lembrar o que está acontecendo. Eu conto para vocês. E por quê? Por que houve a destruição dos dois templos? Pronto. Aí você escolhe qual que você quer pensar. E por que houve a destruição do templo? Mas por que hoje, nos nossos dias, a gente chora, faz jejum, lembrando da destruição do templo? Como é que é o nome disso, irmão? Não, como é que é o nome disso? É Shabeav. É o dia que a gente faz o quê? Porque o templo foi o quê? Mas por que a gente não lembra? Porque o templo foi o quê? Porque se a gente lembrar o porquê o templo foi destruído, a gente não vai chorar porque o templo foi destruído. A gente vai chorar por que nós fizemos isso. Todo o exílio judaico foi por conta de pecado. O Eterno ainda deu uma geração avisando, 40 anos que deu uma geração avisando que iria acontecer.
Já no tempo, no ano 30, né, teve muitas coisas, sinais, que eles não fizeram mesmo. Entende? Ó, a gente chorando. O tempo foi. Não é o tempo. É por quê? Para, sim. Quando eu estava lendo o Shuranagu, que é um livro de Galahad, e ele fala exatamente isso. Por que a gente faz o Xavier? Para lembrar dos erros que eles cometeram, para não cometer. Não é só lá que ele está pensando. Mas vamos ser honestos. É isso que as nossas sinagogas fazem? É isso que o nosso... Eles mentem, os rabinos mentem. Aqui fica legal, não fica? Os rabinos mentem. Os rabinos mentem, querido. Você tem que chorar pelo tempo. Ó, uma vez o cara mandou esse negócio de Yom Kippur para mim. Como é que é o nome? Aquele recadinho, irmão. Se eu te fiz alguma coisa... Não, primeiro eu vou falar do rabino. O rabino foi lá pedir perdão para mim pelo esse negócio. Aí eu fui lá falar com minha esposa. Mas Edna, assim é que eu falei, Edna, ele não me fez o quê? Nada. E ele botou, olha o que ele botou. Se eu te fiz alguma coisa. Eu estava amando de paixão o rabino. Estava mesmo, irmão. Para mim era Deus no céu e quem? Era. Se ele falasse assim, bebe sol da cáustica, acho que eu até bebi, irmão. Eu estava amando demais. Aí passou o outro ano. Ele faz o que comigo? Eu falei, tem alguma parada aqui errada, Falei para ela assim, para cima de Mauá? Tem alguma coisa que ele está fazendo por trás que eu não estou o quê? Aí, que isso? Você fica com esse negócio de militar na cabeça? Que eu falei, mas não pode, Edna. É o segundo ano que ele faz o quê? Terceiro ano, irmão. O que ele faz? Bota a parada de novo. Eu não aguentei falar. Bati. Irmão Carlos, que bênção você quer? Quero conversar com o senhor, Rabino. 3 anos você manda uma mensagem para mim dizendo o quê? Se eu te... Pô, cara, se você me fez alguma coisa, você chega para mim como homem e faz o quê? E fala. Não fica nessa mentira do judaísmo, não, rapaz. Só que eu falei... Muito mais... Que isso, irmão, cara? Mas não dá, irmão. O judaísmo, ele vive um período da mentira muito grande. Que não dá para descer, igual aquela cerveja quadrada. Pede perdão e ele vai cumprir o protocolo, mas não está preocupado realmente com o protocolo. Então, aí na época, só vai se por causa da distribuição dos tempos, porque não se faz um estudo específico. O tempo foi distribuído porque naquela época eles ficavam fazendo isso. Mas eles não fazem, irmão, porque eles não querem contar o pecado de quem? De Israel. Ele pega isso, certo? E faz uma idolatria do povo. Igual é com o maior rabino que todo mundo gosta, que ele é conhecido como Messias. O cara, um dos caras mais importantes. Mas lá os judeus lá fizeram o cara assim o quê? Dizem que ele é Mashiach. Mas ele nunca disse que era Mashiach. Entende o que o judaísmo... A nojeira que é o judaísmo, o ismo, eu estou falando do ismo, certo? Então, olha o meu tzitzit. Eu ando assim o dia todo. E muitas vezes eu durmo de tzitzit. Então, eu estou falando da forma de vida judaica? Não. Eu estou falando o quê? Do ismo. Isso, pensamento humano. Como que a gente continua levando as pessoas para o erro? Senhora. Aquele homem é terrível, ele batia na mulher, ele era prostituto. Terrível aquele homem. E eu acho que era uma roupa azul, não era? Era um barbão. Ele gritava, Jesus está voltando, eu não sei o quê. Então, querido, o que nós temos que lembrar hoje não é chorar.
que o templo foi destruído? É por quê? É isso que Moshe Rabbeinu está pegando o povo e fazendo uma razará. Entende? Escuta, em algum momento do texto bíblico, Deus disse assim, olha, não coma leite e carne. Eu moro em Maricá, meu açougue é lá, mas eu não como aquela carne, estou dando exemplo, né, irmão? Aí eu comprei o leite aqui, em Cosmo. Aí eu não vou comer, como é que é o nome? Estrogonofe? Porque pode ser com a mãe, o leite pode ser com a mãe daquele animal que eu estou comendo. Eu vou falar uma expressão, desconjuro o credo. É o cara pegar o texto bíblico, irmão, e estrupar o texto bíblico. Você está me entendendo? A cerca que faz é um estupro. Você respeitar ele fazer é uma outra coisa. Quem faz isso vai na minha casa, minha esposa faz lá uma lasanha de berinjela. É lasanha que fala? Que tem aquela, né? A gente respeita. Mas não tem nada a ver uma coisa com o quê? Com a outra. O judaísmo que a gente vive hoje, muitas vezes, ele é mentiroso, hipócrita. Por quê? Porque eu e você, a gente não olha o que o nosso povo fez de pecado, para a gente não fazer mais. Mas lembra que eu falei, olha, mas nós somos a geração que Deus vai usar para restaurar o nosso Estado. Não é isso? Eretz, Brasil, raio. Você vivendo na mentira? Você, sim. É igual o tio do tempo substituído, que é o que fala que não se nasce no ódio sem causa. Aquela coisa assim, não foi na cara dele. O principal ódio sem causa é justamente ele. É o ódio sem causa das igrejas, evangélicas, o pessoal não olha com nojinho, com soberba judaica. Isso é o que se nasce no motivo da discussão. Também quando Yeshua, né, ele fazia a cura nas pessoas, o que ele falava? Vai e não peques mais. Aí. Vai e não peques mais. Né? Vai de novo, você está coisa pior. Então, para a gente ir finalizando, já estou com 10 minutos pregando? Então tá. Então, toda restauração que acontecerá no Rio de Janeiro, ela passará pela nossa transformação. Olha, é muito sério o que eu vou falar agora. Se vocês querem cortar depois, vocês vão cortar. Fiquem à vontade. Quantas igrejas tem na nossa rua? Né? São inúmeras. Então, por que a gente continua na mesma miséria? Porque a quantidade de igreja não tem nada a ver com a mudança do indivíduo. Se você tem a igreja que não faz mudança no cenário, deixa eu te explicar. Eu estou novinho lá em Saquarema. Não, Maricá. Aí eu compro comida aonde? Qual é o mercado que eu compro comida? Aonde eu compro? Maricá. Supermercado que tem perto da minha casa, porque eu quero que aqueles supermercados cresçam. Se eu pegar meu carrinho e ir comprar em outra cidade, qual é a cidade que vai crescer? Aí tem uma autopeça lá que ela é mais cara do que as outras. Eu passo na porta dela, vou lá, compro meu material. Aí eu falei, por que eu compro meu material com você se eu posso comprar em qualquer outro lugar? Eu falei assim, em Alcântara tem as lojas de autopeça tudo grudado uma na outra. Eu venho do Alcântara para comprar aqui. Ele falou assim, é porque a tua religião, assim mesmo, ensina que tem que valorizar a localidade. Embora eu venda mais caro, mas você valoriza a tua localidade. Olha, eu demorei anos, mas eu consegui explicar isso para minha esposa.
Tem casa que manda no dinheiro é quem? Ela. Então, ela compra no mercado que ela quer. Eu fui explicando. Eu falei, como é que você quer o nosso bairro próspero se você vai lá no bairro do outro cara comprar? A mudança, querido, que vai passar pelo nosso estado, tá? Vai acontecer na gente primeiro. Se eu não xingo o meu prefeito, mas eu oro por ele, mas ele não é da mesma coisa que eu, não tem problema. Você tem que orar. Como que a Bíblia ensina? Isso. Não, mas se a nossa emuná, não estou sabendo falar, mas tudo bem. Se nós não orarmos por nossa autoridade, obrigado, irmão. Mas o cara é do partido de direita. Tem uma música que é muito engraçadinha, mas ela é ridícula. Bolsonaro pula de paraquedas. Bolsonaro é isso e aquilo. A mulher do Bolsonaro é a mais bela. E a do outro lado tem pelo de cadela. Depois você bota a música do Bolsonaro. Mais ou menos assim. Bolsonaro, capitão da reserva. Bolsonaro, salta de paraquedas. Né? Aí assim vai. Então, será que se eu estou concordando com essa música, eu estou dizendo que o quê? Que as mulheres, que as outras senhoras, só porque são de esquerda, elas parecem com cadela? Pô, irmão, aqui, ó. Toda restauração que acontecerá nas nossas vidas, elas acontecerão pelo reconhecimento de pecados anteriores. Coisas que eu gosto do que tu vi de Sarinha examina quem? O homem a si mesmo. Pô, se Deus está falando que eu tenho a capacidade, se o apóstolo está falando que eu tenho a capacidade de me examinar a si mesmo, a mim mesmo, certo? Pô, eu posso olhar o que eu estou errado, não posso? Né? Então, queridos, não importa o quanto você já sofreu na vida, eu já sofri de tudo quanto você possa imaginar. Eu não vou falar de sofrimento de quartel, porque todos nós ali sofremos o quê? Fez parte, né? Fez parte da nossa vida. Às vezes a minha esposa fala assim, ele é ignorante, assim, meio burro, é por causa do tempo que ele passou dentro daquela vida lá, né? Que às vezes ela quer que eu almoço naquele horário, tudo certinho, mas não dá, eu tenho que fazer o negócio lá. Eu falei, não dá. Tá vendo aí, ó? Isso é coisa do quartel. Então, queridos, o que a gente quer falar para os irmãos? Vamos pegar essa paraxá. Não é Deus falando, é Moisés. E vamos ver o que cabe na nossa vida para a gente tirar e a gente olhar para a nossa nação. Israel sofre pelos pecados de quem? Que eles cometeram, querido. Israel sofre pelos pecados que eles cometeram. Você vai lá no médico e não tem médico, calcula por causa de quem? Por causa dos pecados que nós cometemos. A gente ganhou R$50 para votar no político. A gente vai reclamar de quê? Para finalizar, eu falei para os irmãos que eu sempre levava político na minha igreja. Aí, para deixar um cara lá conversando com a igreja, eu falei assim, aqui na minha igreja você não fala aleluia. Aí eu falo assim, aqui na minha igreja você não fala aleluia, aqui você não fala glória a Deus, aqui você não fala nada. Você só vai falar de quê? Política. Se esse povo aí aceitar a tua ideia, não é problema o quê?
Mas escuta, eu treino muito eles. Se eles não aceitarem, eles vão falar tudo na tua cara aqui. Olha o que você vai arrumar para não passar vergonha aqui dentro. Agora, lanche não traz uma agulha aqui na nossa igreja. Que isso, cara? Não traz uma agulha. Aí, irmã, prepara aquela mesa bonita para os irmãos, né? As irmãs que sabem fazer aquelas coisas todas, né? Prepara aquelas coisas todas. E os políticos sempre foram lá e fizeram o quê? Olharam e a gente nunca deixou de fazer nada disso. Mas o que eu quero te dizer, o político falou assim, Carlos, o que a tua igreja está precisando? Irmão, a gente estava na pindaíba. Várias partes da igreja estavam descobertas. E o dízimo estava como? Fraco. Irmão desempregado. Eu falei, não, nós estamos o quê? Nós estamos bem. Que isso, Carlos? Eu falei, nós estamos bem, rapaz. O pessoal não te recebeu bem, aquela coisa toda. Tá bom. Ele falou assim, tá bom, Carlos. O que você está precisando? Você, esquece a igreja. Aí eu disse, eu? Pô, cara, eu não estou precisando de quê? Se tem um momento que eu estou cheio de dinheiro, é agora. Ele olhou. E você está me entendendo? Se a gente não olhar aquilo que prende a gente, tá? E não fizer uma reflexão, a gente vai repetir os mesmos erros. Vamos repetir os mesmos erros. Amém? Então, querido, um beijo para todos vocês. O irmão Armando Santos está aqui assistindo a live. Sabe quem é esse irmão aí? Irmão, bota aí Pirieb. Olha, depois que você chega em São Paulo, tá? Depois que você anda mais 4 horas de carro. Ele é do Conselho Judaico. Entendeu? Tá, shalom, meu irmão. Fala aí em qual comunidade que eu estou. Fala aí. Aqui é Vila Código. Fala para ele o local. Fala assim, irmão, nós estamos aqui. Tá. Irmão Armando, nós estamos aqui, tá? Em Vila Cosmo, totalmente 2 horas depois da minha congregação. Um beijão para sua família. Então, queridos, é o que eu tenho para falar para os irmãos, tá? E trouxe algum material só para eu não esquecer de coisas, e era isso que eu tinha no meu coração para trazer para os irmãos, tá? E cada dia que passa, eu tento muito andar na verdade. E quando eu dou uns molezinhos, quem que aparece em cena para me corrigir? Aí. Pensei que você ia falar assim, Uru Hakodes, né? Não, Uru Hakodes, é Ed. É isso aí. Amém? Então, um abraço para todos vocês. Amém.